Então, galera, boa noite primeiro, né? Agora que estamos gravando. Todo mundo enxerga a minha tela aí? Sim. Beleza. Então, esse cara sou eu, sou professor da Alcides Maia já faz quase 2 anos, vai fazer. A Cândida pediu para eu fazer parte dessa turma com vocês. Então, eu queria fazer algumas combinações antes da gente começar, para a gente fazer uma aula descontraída, uma aula gostosa, uma aula rápida, porque a aula, quando é gostosa, ela é rápida. Primeiro, minha aula não tem nenhum tipo de problema de me interromper, ok? Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem, pode me solicitar que eu paro e volto onde vocês estão, ok? Outra coisa, qualquer tipo de pergunta, não existe pergunta errada, pergunta certa. O professor é o único que pode rir, combinado? Então, assim, se alguém fizer alguma pergunta, não vai ter nenhum tipo de censura. Então, a ideia aqui é trazer para vocês uma ideia, uma aula, onde a gente consiga... Deixa eu fazer aula olhando também, que fica mais fácil. A ideia é fazer uma aula para vocês aqui descontraída, uma aula que a gente apresente tendências e jeitos novos de administrar. Eu tenho uma experiência de mercado, então qualquer dúvida, qualquer situação que vocês possam vir a solicitar, a gente vai trabalhando junto e fazendo uma aula descontraída. Qual é a ideia? A minha ideia das minhas aulas, tanto presencial quanto online, eu procuro fazer uma parte teórica e uma parte eu trago um case. E geralmente esse case que vocês conhecem, porque são cases de um modo geral, que todo mundo, né, na maioria das vezes, conhece, e a gente consegue discutir sobre esse case numa lente teórica, no formato de novas tendências. Durante a aula vocês vão entender, geralmente a gente se diverte, dá boas risadas, mas vocês têm que participar comigo. Então, assim, não vou pedir, obviamente, que ninguém fique com a câmera aberta, mas que vocês se comuniquem comigo quando houver perguntas para a gente tornar essa aula descontraída, ok? Ok. 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 Isso aí. Vamos lá. Todo mundo vendo a tela? Quando a tela trancar por algum motivo, vocês me avisem, tá? Porque para mim aqui ela vai passando rápido e eu sei que para vocês tem um... Ok? Beleza. Tem gente pedindo para entrar. Foi. Então tá, beleza. Esse cara aqui sou eu, então. Sou diretor comercial da Panambra. Alguns de vocês devem conhecer a empresa de automóveis aqui de Porto Alegre. Sou professor do Alcides Maia também. Já dei aula na QI, já dei aula na Unicinos, já dei aula no Senac. E agora fixo só estou na Alcides Maia, porque essa primeira parte aqui em cima, escrito doutorando, é quase que tempo integral de uma pessoa, então eu não consigo dar aula. Ok? Então, a primeira pergunta, as duas primeiras perguntas que eu faço para vocês nessa aula é: qual é o negócio de vocês? Qual é o seu negócio? O que você sabe fazer? Qual é o contexto do mercado? Por que eu começo a aula com essas perguntas, galera? Pelo seguinte, muitos de vocês devem estar questionando em que mercado entrar, não sei quantos trabalham, porque eu não vou pedir para todo mundo se apresentar, porque é muita gente e a gente tem pouco tempo de aula. Então, assim, hoje tem youtubers, hoje tem influenciadores, hoje tem uma galera ganhando só em lives, tem uma galera dizendo aí que os artistas quebrariam em pouco tempo, e na verdade o negócio de um músico, por exemplo, que era fazer shows, ele sabe fazer isso numa live, então mudou o contexto de mercado, e obviamente ele continua faturando, vocês concordam comigo, né? Agora eu não olho mais as mensagens de vocês, agora vocês vão ter que falar, tá? Então, o contexto mudou. Mas essa é a pergunta que eu faço para vocês. O que vocês sabem fazer? O que vocês querem fazer? Muitas vezes a gente se preocupa com o que os outros pensam, com o que os outros falam, e, na verdade, as tendências estão trazendo a gente para um mercado muito diversificado, que dá para ganhar dinheiro de dentro de casa, sem muito estresse,
e que muitas vezes fica escondido com o Whindersson. Todo mundo conhece o Whindersson aqui? Sim, sim. Sim, sir. O Whindersson, só para tristeza de todos vocês e minha também, o Whindersson fatura quase 2,5 milhões de reais por mês do YouTube, tá? Então, assim, no meu ponto de vista, ele não é tão engraçado para 2,5 milhões por mês, mas ele fatura. Ou seja, a gente tem aí um nicho onde ele faz umas palhaçadas e ganha tudo isso do YouTube. Por quê? Porque a gente olha, porque a gente vai lá e acessa. Então, essa paradinha começa de um jeito muito diferente para nós. A gente pensar a evolução que deu nisso, a evolução de tendência de administração que a gente está tendo nos últimos tempos, a gente pega, por exemplo, que antes, lá atrás, nós tínhamos a caça e a extração, certo? A gente tinha para comer, para morar, era tudo caça e extração. Ou tu caçava e comia, ou tu não comia. E assim por diante. Depois a gente teve a era da agricultura, aonde a agricultura, a gente teve a família, a fazenda, o chefe de família, aquele cara da igreja, enfim, as pessoas que plantavam nas suas terras para manter as suas famílias. Depois veio a indústria, né? O dono, o dinheiro, vocês, não sei quem já estudou essa parte, mas quem não estudou vai estudar, e quem estudou vai lembrar do que eu estou falando. Quem estudou ali Ford, Taylor, Fayol, aquela galera ali que industrializou tempo vezes dinheiro, era tudo na época da industrialização. Logo na sequência, a gente vem com a informação, que é as redes, escritórios, especialistas, conhecimento, toda essa questão de TV. Olha o que essa indústria gira de dinheiro em cima disso, né? São comerciais, são novelas, é futebol, que agora a gente está sem. E, por último, a gente chega aonde é o nosso foco aqui, que é a era da criatividade. Ou seja, a gente chama de futuro. Por que eu tive que pegar uma referência tão antiga, de 1998? Porque eu precisava ir lá na caça e extração e chegar na era da criatividade. Então, são coisas, é uma evolução de tempo, onde vocês, provavelmente, muitos de vocês, nasceram já na era da criatividade, já nasceram na era de futuro, e que, na verdade, nem passaram perto de um fax, por exemplo, ou de um mob que a gente mandava mensagens, só que a gente não mandava mensagem como a gente manda hoje pelo nosso app. A gente ligava para uma central, onde essa central digitava o que a gente e chegava nos nossos aparelhos. Ok aqui? Todo mundo da era da criatividade? A gente chama de tribo, por quê? Porque a era da criatividade focou basicamente em criar tribos. É a tribo da Harley Davidson, por exemplo, que anda junto. É a turma da Alcides Maia, que daqui a pouco tem um ou dois grupos de WhatsApp. Tem os subgrupos que a gente faz da empresa, tem o grupo geral da empresa, depois tem os setores. Então, a era da criatividade traz isso e traz uma ponta muito importante que vocês têm que pensar para essa aula, que é esse terceiro tópico aqui, ó, a experiência. E vocês já vão entender o porquê. Então, a era da criatividade, ela traz alguns elementos nela, trazem pontos que a gente precisa levar em consideração, ok? Um dos pontos que a gente tem que levar em consideração é a colaboração. Tá? A era da criatividade, ela precisa de colaboração. Por quê? Porque se não tiver alguém, muitas vezes, segurando uma câmera, hoje o Whindersson tem uma equipe por volta dele, mas quando ele começou, era ele filmando ele mesmo, mas muitas vezes alguém tinha que filmar. Ele precisava colaborar com algumas pessoas para fazer as palhaçadas. E assim como a multidisciplinaridade, a mesma coisa. A gente tem uma questão de diversidade, que a era da criatividade tem. A gente tem que entreter todo mundo. Assim como a gente tem que dar uma aula hoje online devido a uma pandemia, a gente também tem que ter uma diversidade de pessoas, de material e principalmente de professores, porque se vinha aquele cara que dava aula há 20 anos atrás aqui e dá um monte de artigo para vocês ler, na boa, também sou aluno, ninguém lê e chega no final a gente não aprende nada. Então, a era da criatividade, ela traz vários indicadores, vários tópicos que a gente tem que atender. Primeiro, esses pontos que a gente já falou, mas assim, pontos cruciais. Pensamento global. Quem pensa num negócio hoje, quem pensa numa forma de administrar hoje, e não pensa global, ou vai ganhar pouco
por muito tempo, ou não vai ganhar nada e vai quebrar logo. Por quê? Porque se tu não começar com algo pensando grande, pensando em romper as barreiras de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, São Paulo e mundo, não dá certo. Imagine se a gente tivesse aqui um WhatsApp tá funcionando só no Rio Grande do Sul. Não daria certo, certo? Então, assim, são coisas que tu tem que aprender. Aprender com a crítica é outro ponto fundamental que a gente também traz. A qualidade dos talentos também. Um ponto muito importante que a gente tem da era da criatividade e da área dessa tendência que a gente tem é simplicidade e velocidade. Quem não consegue ser veloz não entra no mercado. Quem não consegue ser simples, todo mundo aqui já deve ter visto algum videozinho do falecido Steve Jobs, quando ele dizia que o telefone dele tinha que ter um botão só. Isso é simplicidade, mas também é velocidade, porque um botão te deixa mais ágil para fazer as coisas. E depois que uma coisa emplaca, todo mundo segue junto, porque a Samsung hoje tem um botão só, a Apple tem um botão só, e assim por diante. E principalmente a era da criatividade traz disciplina. Alguém ia falar? Não? Então, pessoal, o contexto mundial, ele traz esses pontos de sustentabilidade e responsabilidade social, foco em competitividade, novas tecnologias, alta disponibilidade de capitais e alta volatilidade dos mercados financeiros. Por que eu trago isso para vocês? Porque uma tendência de mercado hoje, ela engloba esses pontos sempre. Vamos lá, se a gente pegar todo... Quem é que tem aqui? Só me responde rapidamente. Quem é aqui que tem Nubank? Eu. Por que vocês têm Nubank? Me dá só um. Eu também dei. Só me Não dá paga uma pessoa. anuidade e ele é todo digital, tu não precisa te perder um dia de transtorno indo no banco e resolvendo alguma questão. De novo, ele tem foco em competitividade porque ele não cobra anuidade e os outros bancos. Meu banco, o Banrisul, o Bradesco, etc., cobra. Ok, a gente negocia, mas tem que negociar. O Nubank não cobra, ok? A gente tem alta disponibilidade de capital. Por que eu digo isso? Porque o Nubank ele vem dando prejuízo acima de prejuízo ano a ano. Por quê? Porque ele ainda precisa se consolidar. Ele está comprando o mercado. Mas isso para o usuário pouco importa, porque o usuário está usando sem nenhuma anuidade, como o colega disse. Ele simplesmente não perde um dia tendo que se deslocar, pagar estacionamento, pagar passagem, etc. E aguentar um gerente de banco ainda fazendo cara feia. Certo? Então, assim, ele é sustentável. Ele tem uma responsabilidade social. Ele tem foco em competitividade. Ele traz tecnologia porque ele é ágil. Tudo tu resolve pelo app, certo? Tudo. Eu não tenho Nubank, tá? Mas tem um amigo meu que tem e ele muda o limite dele como ele quer durante as compras. Ele não deixa o limite sempre alto, ele vai trabalhando o limite. Então, assim, tem alta tecnologia em cima disso. E qual é a vantagem disso? Que é o público que consome, que são vocês. Então, assim, é um negócio, era bancos tradicionalmente constituídos, empresas de grande porte, vamos lá, Itaú, Santander, Bradesco e Banrisul. Estou citando aqui 4 exemplos de empresas constituídas que ganham bilhões por ano. Entra alguém com um cartãozinho de crédito roxo, que ele é engraçadinho, porque ele é uma cor diferente, por convite. Lá no começo dele era por convite, hoje eu não sei mais como é, e começa a ganhar espaço no meio dos cartões de crédito e derrubar os grandes bancos, porque ele traz funcionalidade e traz custo. Ou seja, quando tu traz custo e comodidade em um produto, ele estoura. Concorda? Sim, mas, professor, como é que esse banco está sempre dando prejuízo? Como é que se sustenta sem anuidade? Tem alguma outra coisa que ele possa cobrar dentro do cartão de crédito, alguma coisa assim? Porque eu não vejo como empresa... Ele ganha por 2 motivos. Excelente pergunta. Por 2 motivos. Primeiro, que tem alta volatilidade dos mercados financeiros. Tem muita gente aportando dinheiro para ser dono de uma fatia dele. Então, ele fica fazendo rodadas, geralmente em Wall Street, na Bolsa de Nova York, onde eles colocam mais capital
Por quê? Porque esse negócio precisa ganhar um corpo e eles fazem planejamentos. Esse banco, que agora o Nubank é um banco, ele vai dar lucro daqui a 2 anos. Então, as pessoas investem hoje para ganhar daqui a 2 anos. E o outro jeito que tem de ganhar é que hoje o Nubank é um banco. Então, ele empresta dinheiro, ele faz empréstimos consignados, ele deixa ali limite nas contas para as pessoas irem usando e com isso vai cobrando juros. E banco é banco, né? Banco não joga para perder. Mas daí a tua pergunta é tão boa que eu vou dar outro exemplo. Todo mundo aqui, se já não usou, vai usar ou usa diariamente. O Uber. O Uber, ele está desde 2014 no Brasil. Desde 2014 ele dá prejuízo. Ou seja, quem botou dinheiro no Uber não conseguiu pegar dinheiro ainda. Por quê? Porque ele está se desenvolvendo. Ele investe em tecnologia, ele investe em multas, muitas vezes, para pagar quando um estado ou outro proíbe o uso dele. É gigantesco o custo de plataforma deles, porque não pode cair. Então, essas coisas vão fazendo ter um custo muito alto e, ao médio e longo prazo, eles dizem que vão dar resultado. E aí, quando eles conseguem dar esse resultado a médio e longo prazo, aí é só lucro o resto da vida. Mas até chegar nesse contexto, essas empresas dão prejuízo por muitos e muitos anos. Mas é uma tendência. As fintechs, como são chamados os Nubanks, as plataformas de compartilhamento, como é feito o Uber, e assim por diante. Todas elas dão prejuízo. Por quê? Porque elas entram numa tendência de nova administração, de novo jeito de fazer as coisas, e aí acaba sendo um jeito de entrar no mercado gastando um pouco mais de dinheiro. Não, professor, então assim, ó, pelo que eu entendi, os acionistas, principalmente os bem pequenos, assim, eles não tiveram retorno com a Uber ainda e com o Nubank, mas isso é a parte desses acionistas. Não quer dizer que a empresa não tenha gerando o seu capital e o próprio dono da empresa não tenha um retorno muito bom, né? Então é aquela questão, tipo, é como se fosse investir no Tesouro Direto. Tipo, tu vai investir para daqui a anos tu ter um retorno daquele teu investimento. Mas não Exato. quer dizer que também aquilo ali não está dando um retorno. Isso. Porque o Uber, tipo, é o serviço mais usado, tipo assim, de aplicativo que tem. Que tu vai investir dinheiro, sabe? Tu não vai pedir lanche toda hora, mas pelo iFood, mas tem gente que pega até 4, 5 Uber por dia e isso é normal. As empresas às vezes até preferem, em vez de gastar contigo e te dar um carro da firma para te fazer os trâmites, eles preferem. Não, vai lá, a gente te dá um celular e tu pega os destinos que tu precisa ir e vai. Para eles é melhor, que eles têm sabe onde tu vai, sabe o custo. Tá indo, que tu tá usando certinho, entendeu? E se tiver alguma coisa fora do teu planejamento, eles vão te questionar e posteriormente vão te descontar. Então, é uma coisa só vamos descobrir que a Uber não... Só vamos fazer uma vírgula sobre o que tu colocou pelo seguinte: o Tesouro Direto é certo o lucro, ok? Tesouro Direto é certo porque ele veio do governo, né? Exato. Se o governo quebrar, ele quebrou geral. Pegando teu dinheiro, usando para outras coisas e depois, obrigado por emprestar dinheiro, a gente vai te devolver um pouco mais, é isso. A gente combinou essa taxa aqui, eu tô te devolvendo ela daqui a 15 anos, 20 anos, 5 anos, dependendo da forma ali, porque ela executa naquele período. A Uber não, tá? A Uber é uma empresa. O que significa isso? Que a Uber cobra os 25% de taxa da tua corrida e os 75% paga para o motorista. Isso é a Uber, tá? Só que a Uber, com esses 25% que ela cobra de cada corrida, ela não sustenta o negócio dela. Sempre os acionistas têm que botar dinheiro. Ou seja, daqui a 5 anos, ela pode dar lucro ou pode quebrar. Esse é o contexto, é a diferença do Tesouro Direto. O Tesouro Direto, certo, se tu esperar, ele vai te dar aquele resultado. A Uber é uma empresa que tu não sabe se vai dar esse resultado. É uma promessa, é uma expectativa, mas não necessariamente precisa. Por quê? Porque se gasta muito para deixar uma plataforma como a Uber na nuvem. É uma plataforma que não pode parar, ela vira 24 horas e ela tem link com Receita Federal, ela tem link com cartão de crédito. E aí são vários cartões, né? A gente está falando que tu tem o Nubank, tu tem um cartão do Bradesco, tu tem um cartão... Todos são ligados a uma bandeira, mas esse custo é muito alto.
O teu raciocínio está certo, só fazendo a comparação entre o Tesouro Direto e a Uber, não necessariamente os dois vão dar lucro. Um pode quebrar no meio do caminho. Certo, pessoal? Então, Valeu, oh, desculpa. Desculpa, tu quer falar mais alguma coisa? Desculpa, te não, só cortei. deixei. Falei, valeu, senhor. Obrigado por. Ah, beleza. Então, assim, como eu disse para vocês, tudo é uma questão de tempo vezes inovação ou tendência, tá? E quando a gente fala disso nesse mundo que vocês estão entrando, a gente está falando disso aqui. Esse monte de palavrinha compilada é tudo que a gente falou nos slides anteriores. É capital, é atitude, é mente, é ambiente, é conceito, é inovação, porque essas plataformas são assim, é estratégia, tudo está compilado aqui. Agora, qual é a pergunta que eu sempre faço? Como que a gente faz para extrair dentro desse nosso modelo de possibilidades de empresa? E aí vocês me perdoem, tá? Muitas vezes vocês vão dizer assim, mas a empresa que eu trabalho não deixa eu fazer nada disso. Ok, isso é muito normal. As empresas são tradicionais, por serem tradicionais, elas não deixam. Eu sou diretor comercial e sócio de uma empresa. Os meus funcionários, eles têm liberdade para fazer o que quiser, desde que tenham consciência que não podem fazer algo que tenha retorno negativo para a empresa ou que possa colocar a imagem da empresa em risco. O resto pode fazer. E o meu pessoal erra o dia inteiro. Mas quando a gente acerta uma, a gente coloca um negócio que reduz custo e a gente alavanca em vendas muitas vezes, porque eu dou essa liberdade para o meu pessoal. Então, aqui a gente compila tudo o que a gente falou nos slides atrás. Aí eu trago um exemplo para vocês, que eu acho que todos vocês vão conhecer, que é... Vocês estão acompanhando os meus slides, né? A gente está no empreendedorismo criativo, certo? Sim, senhor. Beleza. Alguém conhece essa empresa aqui? Conhece? Essa aí tá com pouco dinheiro, hein? Tu acha? Deve estar. Eu queria estar mal que nem elas. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu quero que alguns aí abram o áudio para falar comigo agora, porque agora vai ficar interessante. A gente está falando de velocidade, a gente está falando de criatividade, a gente está falando de tendência, certo? Vocês estão estudando administração para dar um passo à frente. Vamos lá, a gente quer trabalhar numa empresa legal, ter um futuro melhor e ganhar uma grana diferenciada, certo? Isso é normal. Agora eu faço a seguinte pergunta para vocês. O que é o Rock in Rio? Rock in Rio é uma empresa que visa fazer, tipo, trazer atrações, né? Que atraiam o público. E ele criou, tipo, todo uma legião de fãs e clientes, seguidores em cima disso, porque ele começou, na verdade, no Rock in Ring, aí virou Rock in Rio, e depois agora já tem, tipo, Rock in Rio Lisboa, tem várias outras, entendeu? Globalizou mesmo. E também tem variantes dele, que é o Lollapalooza e coisas do tipo, assim. Mas é uma empresa que visa trazer atrações, entendeu? Eu posso usar as tuas palavras e dizer, então, que é uma empresa de shows? Sim, sim. Shows. Entretenimento não se encaixa também, professor? Entretenimento? Isso? É que cortou o teu áudio. Isso mesmo. Entretenimento. O que mais, pessoal? Professor, Oi? mas no caso o Rock in Rio, ele não é só o evento e não tem uma outra empresa por trás disso, ou outras empresas? Não, é Rock in Rio mesmo. É uma empresa? É uma empresa. Não é só o slogan, não é só o nome. Rock in Rio é uma empresa. E aí eu já vou apresentar ela para vocês, para ver como as coisas funcionam de um jeito diferente. Mas ela, por si só, ela tem financeiro, ela tem CEO, ela tem marketing, ela tem estrutura, ela tem tudo. A Rock in Rio é um conglomerado de coisas gigantesco que faz o Rock in Rio. Assim como o colega disse ali, sim, ela foi para Lisboa, ela foi para Miami, ela foi para vários lugares, levando
o Rock in Rio. O que mais, pessoal? Shows e entretenimento. O que mais? O que é o Rock in Rio? Desculpa deixar vocês dois que falaram isso triste, tá? Mas não é shows e não é entretenimento. Mais alguém, pessoal? É um empreendedorismo? É o empreendedorismo, mas do quê? O que é o empreendedorismo do Rock in Rio? Então se não é show, não é entretenimento, é a caça por patrocinador, então, porque só pode ser, vai tirar a renda deles. É escola, é isso, é aquilo, tipo, é o carnaval do rock o negócio, entendeu? Que nem mais esse negócio. É o carnaval do rock, adorei isso. Eu vou usar isso aí depois nas outras aulas. Carnaval do rock, boa. Só me cita, hein? Se vai usar, só me cita. Pode deixar. Como é que é o teu nome que não tá aparecendo aqui pra mim? Eduardo. Eduardo, deixa. Segundo Eduardo 2020, Rock in Rio. Boa. Mas, pessoal, se eu disser para vocês que o Rock in Rio é nada mais, nada menos que um par, quando a gente chama de par, ele é exatamente igual, tá? Só que, óbvio, num mercado diferente, ao Uber. Dá um nó na cabeça da galera isso, né? Imagina Uber, que a gente aperta, vem um carro, a gente entra, leva a gente até lá, e a gente está falando do Rock in Rio ser um par do Uber. Opa, peraí, calma. O professor enlouqueceu. E o professor não enlouqueceu. Por quê? Tá? Primeiro, que o Rock in Rio ele veio com uma pegada de ser o maior player, né? Player é uma empresa, é mais um jogador, é mais alguém. E aqui, ó, aqui tá mata a charada, ó. É uma plataforma de mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Ele veio com esse projeto. Ele veio para trazer uma configuração de show, sim, mas ele é uma plataforma digital aonde tem a capacidade de trazer evento, mas ele tem uma legião, como foi falado aqui, de pessoas que compram a assinatura, é mensalidade do Rock in Rio, para ter direito a exclusividade em shows, para ter a plataforma onde olha os shows que aconteceram durante todo o ano, onde compra o material do Rock in Rio, estuda muitas vezes. Então, o Rock in Rio é uma plataforma digital que explora eventos, que explora canal, que explora itens, que explora marketing, sim, como o Eduardo disse, sim, mas ela explora tudo isso. E aí, como que ela faz isso? E aí, agora eu vou mostrar para vocês. Por que a gente traz o Rock in Rio? Primeiro, para mostrar para vocês que uma empresa simplesmente de shows não é uma empresa de shows. É uma empresa que entrega alguma coisa diferente. E aí, aonde isso acontece? Para ver só essa situação. É o maior festival de música e entretenimento do mundo. Veja bem, não sou eu que estou dizendo. São esses caras aqui que estão dizendo, tá? É o maior festival de música e entretenimento do mundo. O Rock in Rio representa uma oportunidade especial para promover marcas e produtos e serviços. Volta que o Eduardo falou ali para nós. É uma caça de empresas, de marketing e etc. A expectativa de público é acima de 700 mil pessoas em todos os dias de evento. Galera, 700 mil pessoas. Essa plataforma digital conecta essa galera toda. Olha o que acontece no local. Primeiro, para uma cidade aceitar o Rock in Rio, ela tem que automaticamente aceitar toda a estrutura do Rock in Rio. Então, boa parte dos ônibus e metrô fica com a cara do Rock in Rio. Boa parte da empresa de outdoors e etc. fica com a cara do Rock in Rio. Então, assim, aquela cidade vive o Rock in Rio, durante todos, normalmente são 7 dias de Rock in Rio, então são 7 dias que ficam curtindo a cidade toda. Então o Rio de Janeiro se transforma no Rock in Rio. O Cristo Redentor recebe a guitarrinha do Rock in Rio. Então tudo vira Rock in Rio a partir do momento que eles chegam.
E aí, olha o detalhe, algo que começou no Rio de Janeiro, como um evento de show, é transmitido online para 1 bilhão de pessoas no mundo. Tem noção? Essas pessoas todas são assinantes que conectam a plataforma do Rock in Rio e olham os shows online. Ou seja, eu não posso, ou não consigo, ou não tenho grana para ir no Rock in Rio Lisboa. Mas eu trago o Rock in Rio Lisboa para dentro da minha casa porque eu sou assinante. A gente tem em mais de 12 mil cidades o Rock in Rio já aconteceu. Transmitido para 193 países em 3 continentes. Vocês têm noção do que é uma marca que sai ainda com o nome do Rock in Rio, porque ela foi instituída pelo pai do Roberto Medina, que é um empresário do Rio de Janeiro? Ele faz essas coisas acontecerem e leva para a China, leva para os Estados Unidos, leva para Lisboa, leva para Barcelona, leva para onde for que leva, chega, é o Rock in Rio em Lisboa. Então, assim, quando a gente estuda tendências de administração, a gente aqui quebra o primeiro paradigma. Por que eu trago eles? Por que eu trago o Rock in Rio para vocês? Porque o Rock in Rio, ele quebra o primeiro paradigma de alguém dizer para vocês assim, ó, o que vocês vão fazer não dá certo. Pessoal, será que ninguém tem capacidade de fazer um show em Los Angeles e precisa levar o Rock in Rio daqui para lá para fazer? Sabe, quando a gente começa a fazer essas perguntas, será que não tem nenhuma empresa de entretenimento ou de shows que consegue fazer um evento de show em Lisboa? Será que a gente começa a pensar assim, não, mas é uma marca, as pessoas são fiéis. A gente tem o Rock in Rio 2019, por exemplo, olha só para vocês terem uma ideia, esgotou 198 mil do primeiro lote de ingressos do Rock in Rio 2019 em 1 minuto e 58 segundos. Vocês têm noção do que é isso? Aqui diz 1 hora e 53 minutos. Perdão, desculpa. Em 1 hora e 58 minutos. Não, perdão. Não teria bug o suficiente para segurar isso. Então, assim, essa parada, cara, a gente está falando de 1 hora e 50, ou seja, 2 horas, vamos arredondar. 2 horas, os caras esgotaram o primeiro lote. Sendo que 60% desses compradores não são do Rio de Janeiro. São de fora. Por quê? Porque eles criaram uma experiência de show que, vamos lá, alguém aqui desse grupo de aula hoje, das 40 e poucas pessoas, já foi no Rock in Rio? Não, eu não. Eu fiz uma continha rápida aqui, 700 mil pessoas. Nos 7 dias, 4.900.000 pessoas. Coisa bonita, né? O ingresso mais barato de 2019, só para corroborar com a tua conta, se eu não me engano, o passaporte dos 7 dias, no caso, né? Mais barato, era na casa de R$ 1.200, ou seja, R$ 200 por dia. Multiplica aí. Vai faltar caractere na tua calculadora. É grana. Então, assim, de novo, galera, não é errado pensar grande, pensar global, pensar diferente. Nós vamos estudar aqui, eu vou trazer para vocês cases como Heineken, como Tesla, como todos os formatos que a gente teve e que a gente tem, que deu certo e que dá certo, porque as pessoas pensam diferente. Vocês imaginam uma coisa, eu vou fazer um comentário agora para vocês, só para vocês terem uma ideia do complexo que é a experiência que o Rock in Rio traz. Tá? O local de menor, olha bem, e eu não estou louco, eu não estou errando, o local de menor concentração de pessoas no Rock in Rio é na frente do palco. Tá, mas espera aí um pouquinho. Você não comprou ingresso para ir no Rock in Rio ver os shows? Não. As pessoas compram o ingresso do Rock in Rio para ter experiência, para andar de tirolesa que passa na frente em cima do palco, onde o palco tá fazendo o som, a pessoa passa numa tirolesa. A pessoa compra o Rock in Rio para ter a experiência de levar, muitas vezes, alguém para jantar dentro do Rock in Rio, para ver aquela galera passando.
para ter espaço, como eles têm espaço de game, tu pode ficar 24 horas, se tu conseguir, jogando videogame dentro do Rock in Rio, com uma experiência, com todo um formato de telas gigantes, tela pequena, competição. Tem 4 tipos de palco no Rock in Rio. É ou não é um jeito diferente de fazer um show? É ou não é tendências de administração diferente do convencional que a gente está acostumado? É ou não é um negócio simplesmente louco, como o colega disse aí, 7 vezes 7, a gente está falando 4 milhões e lá vai tijolada de pessoas, vezes a quantidade do ingresso, vezes o valor unitário do ingresso, fora o que essa pessoa vai beber, vai comer. O Rock in Rio ele é tão complexo de tu entender ele, que ele tem hoje na casa de funcionários contratados quase 150 funcionários. E o que isso acontece? O que isso traz para nós? Automaticamente traz uma empresa extremamente diferenciada, porque as pessoas trabalham de tênis o dia inteiro, porque eles pensam o negócio, eles têm que botar produtos à venda, eles têm que botar, imagina, voltar aqui, a gente está falando aqui, ó, todo mundo me acompanhando no slide, é transmitido online para 1 bilhão de pessoas, em 3 continentes diferentes. Tem noção o que é uma marca? Vocês têm noção o que é uma exposição da marca Itaú, por exemplo, da marca Santander? Eu não me lembro qual é o banco que é vinculado com eles, mas eles têm um banco que é colocado dentro do Rock in Rio. E aí é um jeito diferente. E, ao mesmo tempo, tem as questões de bom senso. Vocês sabem, ou se não sabem, vão ficar sabendo agora, que o Rock in Rio não vende uísque? Vocês imaginam por quê? Alguém que Por quê? Não faço nem ideia. Porque daria mais dinheiro, concordam comigo? Se botasse um uísque, porque cerveja tem água, tem. Sim, mas a pessoa vai ficar bêbada rápido, não ia consumir tanto. Pode ser. E outra, um dos maiores patrocínios é cerveja, né? Então, Isso, vai ficar promovendo um outro tipo de bebida, assim. E até questão do banco, tu falou, pô, imagina, nós aqui, a maioria das pessoas aqui tem entre 20 e 30 anos, entendeu? Então, somos jovens, somos pessoal que cresceu ouvindo muito desses artistas. E que consome esse tipo de produto. Agora imagina tu chegar e falar assim, bah, cara, meu banco patrocina o Rock in Rio, um negócio que tu vai lá e tu bate, tu acha fera. Tu não vai sair desse banco, entendeu? Pra ir, sei lá, pra um Banrisul da vida que só tá vivo porque obrigou o funcionário público a estar nele, ligado? Porque o Estado sustenta. O que eu quero com o Banrisul? O Banrisul não dá nada, entendeu? Tipo, pô, meu banco vai lá no Rock in Rio, porque é eles que fazem, eles que botam a grana. Mas olha... Entendeu? Exatamente. Ponto. Eles vivem disso, tá? Eles vivem disso. E daí, porra, mas sabe, o tempo pelaquela empresa cresce muito, sabe? Tipo, sem falar que ela vai ser espalhada, além das pessoas que estão ali, ela vai ser espalhada por todo aquele universo de 3 continentes, 1 bilhão de pessoas por noite, né? Então, assim, são... O carinha no Quênia lá vai saber quem é Skol que vende cerveja, né? Exato. Mas lembrando, fazendo só um questionamento, assim, geralmente uma marca de cerveja tem uma marca de whisky. Não perderia nada, só teria mais uma exposição de uma marca. Certo? Então não é a questão de ficar bêbado ou não, que a ideia é boa, mas porque a história do Rock in Rio, tá? Isso está no livro do Rock in Rio. Quem quiser ler, é muito bom, é um livro gostoso, é um livro bom de ler. O Rock in Rio não bota uísque, porque tradicionalmente existe uma questão familiar do Rock in Rio. O pai vai, ele leva o filho e depois leva o neto. É um encontro de gerações. E o uísque não é considerado uma bebida, o uísque não é considerado uma bebida familiar. Então eles não botam uísque. Eles entendem que o Rock in Rio é uma família, que as famílias exploram, que as famílias vão lá para levar suas gerações, para mostrar a experiência Rock in Rio. E aí, por isso que eles tiveram que fazer restaurantes para atender essa galera mais velha, tiveram que fazer shows e tirolesa para a galera mais nova, e automaticamente games para fazer isso. Então, assim, o ingresso do Rock in Rio é uma pulseira.
E é uma pulseira que fica com QR Code, aonde tu fica monitorado durante todo o período do Rock in Rio que tu estiver lá dentro, tu é monitorado. Aí, no último Rock in Rio que teve nos Estados Unidos, eles tiveram um problema, porque eles esqueceram que Estados Unidos é louco para tudo. Quando abriram os portões do Rock in Rio nos Estados Unidos, várias pessoas caíram e foram pisoteadas e deu um maior problema para eles isso. E aí eles tiveram que achar uma forma de mudar isso. Estou dando um exemplo só do que esses caras fazem, e por isso que é tão louco trabalhar numa empresa assim, e é tão bom trabalhar numa empresa assim, porque a gente pode botar as ideias e botar um jeito diferente de fazer administração. Umas pessoas entravam correndo, porque elas queriam pegar os melhores lugares, ou ser o primeiro a jogar o game, ou ser o primeiro a restaurante, ou ser o primeiro a pedir a bebida. Eles colocaram em vocês que eles colocaram placas na entrada, como se fosse fazer um labirinto para as pessoas caminharem com aquelas placas, dizendo quais os itens que eles teriam para consumir, tipos de bebida, quais os shows que teriam naquela noite, quais os tipos de comida, quais os espaços que eles teriam, a tirolesa, isso aqui. Isso fez, eles estudaram, eles pesquisaram, e eles entenderam que isso faria com que as pessoas deixassem de entrar correndo no Rock in Rio. As pessoas começaram a entrar caminhando no Rock in Rio, porque elas faziam a leitura dessas placas para entender o Rock in Rio. Eles resolveram, veja bem, eles resolveram um problema que machucou, que feriu a imagem do Rock in Rio. Eles resolveram isso com simples placas em locais diferentes, onde as pessoas tinham que movimentar a cabeça e ninguém corre movimentando a cabeça por muito tempo. Então, isso resolveu o problema deles. De novo, pessoal, nessa cadeira aqui, eu quero trazer para vocês um jeito diferente de pensar em negócio. Um jeito diferente de pensar administração. Tirar aquela roupa da administração que é trabalho vezes tempo vezes lucro e não se portar com o resto. A gente tem empresas boas, a gente tem empresas legais para trabalhar, tem empresas assim no Rio Grande do Sul e tem empresas que deixam vocês produzir de forma descontraída. E eu vou dar um exemplo. Se tiver alguém aqui na turma que trabalha lá, pode me dizer, mas tem o Sicredi aqui no Rio Grande do Sul, que eles têm a parte aqui do banco virtual deles, que é aqui no Tecnopuc, tá? Do lado da minha casa, aqui no Tecnopuc. O Sicredi, que é o banco virtual, que é o UD deles, aqui, o pessoal trabalha de Havaianas, trabalha de calça de abrigo, trabalha de camiseta do Grêmio, camiseta do Inter. Eles têm freezer com cerveja, eles têm freezer com... Professor. Oi. Professor? Pode falar? Então, você me lembrou quando eu era aprendiz, foi o primeiro trabalho que eu peguei, acho que eu tinha uns 15, 16, e eu trabalhei ali na RBS, ali na Ipiranga, né? E eu lembro que uma vez eu trabalhava no RH, aí o sistema assim caiu, né? Aí um colega meu, não tem onde que fazer agora, né? Aí ele me chamou assim, a gente foi para uma sala assim, escondida, não sei, uma entrada assim. Aí a gente chegou lá, tinha uns puffs, umas cadeiras, uma tela gigante e um Xbox, assim, com um monte de jogo. E aí depois ele falou, não, mas tem outro lá no outro andar também, tem outro lá, cada setor tem um. Eu, para. E bem escondido, assim, né? E a gente saía do expediente, tinha um restaurante gigante lá e em cima tinha uma área, assim, com Fla-Flu, sinuca, TV, então tem toda uma pegada diferente, uma ideia assim a gente saía do expediente e ficava lá, né? Então, bem diferente, assim. E cara, assim, ó, a RBS é um baita exemplo, Eu já fiz trabalho para a RBS ali, eu não conheço essas salas, tá? Porque geralmente a gente entra, trabalha e sai. Mas eu fiz trabalho para a RBS, a RBS é uma puta empresa que pensa de um jeito diferente, que pensa... em grana, óbvio que pensa em grana, porque se ela não ganhar dinheiro, ela não sustenta. Mas ela também tem essa pegada diversificada. A gente tem exemplos de empresas assim como a RBS, como várias outras no mundo e no Brasil,
que trabalham dessa forma, e, cara, acabou o jeito. Agora, com a pandemia, ainda mais mudou o jeito das pessoas se relacionar. Imagina, eu estou falando com 40 e poucas pessoas aqui, e se a gente estivesse numa sala de aula, a gente estaria ainda se conhecendo. Hoje vocês têm ali, tem meus dados, vão ter meus dados no final, meu e-mail, meu telefone, meu Instagram, etc., para vocês falarem comigo, qualquer dúvida, qualquer situação, mas assim, a ideia não é que ninguém saia um expert em administração. Eu tenho 2 mestrados, eu tenho especialização, eu estou fazendo doutorado, e eu posso dizer para vocês, eu não conheço tudo. A parte interessante é a gente focar em um nicho e trabalhar. Eu estudo inovação e disrupção de negócios. Então, assim, quando fala nisso, pô, eu sou especialista nisso. Mas quando fala no resto, a gente tem que conhecer. Eu quero que vocês, daqui a alguns anos, vocês entrem numa empresa ou tenham a possibilidade de criar uma empresa assim, ou de trabalhar numa empresa assim, e vocês lembrem de mim, porra, mas aquele cara falou que podia. E pode. Eu vou trazer aqui, quase todos os dias, eu vou trazer uma empresa, assim, teoria vezes prática. E dá certo. Dá certo. Desde que eu abri algumas coisas para os meus funcionários fazerem, com liberdade de errar, cara, dá certo. O meu escritório, eu sou sócio, a Panambra é uma empresa de automóvel, e a gente tem a corretora de seguros dentro da Panambra. Eu sou sócio dessa empresa. Eu tenho hoje, dentro do escritório da corretora, um frigobar que as pessoas botam cerveja. Meus funcionários, 2 horas, 3 horas da tarde, tomam cerveja. Tá certo ou tá errado? Se perguntar para algumas pessoas, vai dizer que tá errado. Se perguntar para outros, vai dizer que tá certo. A ideia é construir isso com as pessoas ao ponto que tu consiga dizer que não tá certo e não tá errado. É uma experiência que tu vai fazer, e se tu conseguir tomar a cerveja, ou tomar o teu chá, ou tomar o teu café, e produzir aquilo de uma forma mais rápida e mais eficaz para ti e para a empresa, dá certo. Este é o ponto. O Rock in Rio, eu acho que é um bom ponto de partida para alguém que vai dizer para vocês assim, ó, esse teu negócio não vai dar certo. Cara, se o Rock in Rio saiu do Rio de Janeiro, virou uma plataforma onde fatura bilhões em patrocínio, em mensalidade, em shows, em entretenimento, em copo, em camiseta, em chaveiro, por que as nossas ideias de fazer uma administração de uma forma diferente não vai dar certo? Entende? Sim, não faz sentido pensar dessa forma. Não faz sentido pensar da forma que não vai dar certo. Existem formas, o que muitas vezes, e aí eu repito para vocês, vocês podem trabalhar numa empresa tradicional e essa empresa tradicional dá pouca liberdade. Se ela der pouca liberdade para vocês, 2 coisas. Ou vocês tentam mudar essa empresa, ou vocês saem dessa empresa. E aí vocês têm a possibilidade, porque o mundo é grande. E com o mundo ser grande, o mundo pode ser bem maior do que a gente pode pensar a médio e longo prazo. Certo, galera? Alguma dúvida? Algum questionamento? Professor, como é que se faz para trabalhar? Trabalhar onde? Trabalhar contigo na tua empresa. Pega o meu e-mail aí e manda currículo. Volta e meia, a gente tem que contratar gente. Se não me engano, tem uma empresa ali na Júlio, não sei se é Sicredi ou Finacred, o meu primo trabalha. Eles são bem assim, essa pegada. Tem sala de descanso, tem mesa de jogos, e as mesas do escritório não tem divisórias em função do setor. Por exemplo, eu trabalho no setor de administração, não tem uma divisória, então tá sempre, eles dão essa oportunidade de não chegar, parece que tá sufocado dentro do ambiente, professor. Essa é a jogada, entende? Essa é a jogada. E assim, ó, eu tenho pessoas que trabalham comigo que são mais velhas, tá? O meu sócio, por exemplo, eu digo mais velha do que eu, né? Eu quero dizer. E aí eu tenho 35, né? Já viajei a alguns lugares. Quem pegar meu Instagram ali, depois olha. Já viajei a alguns lugares, conheço algumas coisas. Então a coisa muda, entende? Quando tu abre a tua cabeça e diz assim, cara, por que não pode, por exemplo, o Sebrae, a sexta-feira, eles lançaram o Bermudei. Ou seja, todo mundo trabalha de bermuda. O que muda? O que muda para as pessoas?
O que muda o conceito das pessoas? Essa é a história, é um conservadorismo que, tua empresa ser sério, tu trabalho ser sério, tu tem que estar com uma camiseta social, tem que fazer isso aí muito mais pra provar pros outros do que pra produzir, entendeu? O negócio é Bingo. produzir, cara. Ó, meu, cara, vai Bingo. assim, ó, vai fantasiado, entendeu? Amanhã é o dia da fantasia e produzam, meu filho, entendeu? Vendam pra caralho, costumo, quero dinheiro, tá ligado? eu costumo E é dizer, isso, entendeu? eu costumo dizer que só não é pelado, tá? Só. O Tem resto, que velho. fazer o dia da fantasia, aqui, ó, tu tá na Panambra, faz o seguinte, ó, manda os funcionários lá e vender. Aqui, ó, hoje em dia é o dia do super-herói, o cara vai vir aqui e vai comprar o carro dele com Homem de Ferro, entendeu? Ele não vai nem saber, ele vai fazer no Homem de Ferro e vender, e é isso, cara. Tem que ser É isso Vai aí. diferente, tem que difícil. inovar. Ninguém mais quer saber de robozinho, de pilotinho, e isso é muito bom. Agora, a coisa das empresas estarem inovando, isso tudo vem, tipo, lá de trás do Vale do Silício, lá que as pessoas faziam as coisas de forma diferente. Hoje em dia a Google é a principal pioneira e referência nisso. É isso E aí. é uma coisa que tu vê que dá certo, cara, porque não é só o salário que te mantém no teu serviço, é a condição Não. de trabalho também. Salário é Entendeu? o quinto. Às vezes tu deixa de ganhar mais para poder trabalhar de uma maneira mais prazerosa e mais confortável. Entendeu? O salário é o quinto elemento, tá? Na ordem. Então tudo tem que ser visto. Patrícia dá. Desde que, óbvio, né? Depende. Eu não sei se todo mundo viu ali, se a Patrícia quer falar a pergunta dela, mas sim, obviamente que ele tem que ser discreto, né, Patrícia? Mas pode, tá? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Mas é sério, Patrícia, pode? Pode, porque assim, imagina, o dia que eu conheci, tá, Patrícia? Só te respondendo de uma forma mais para não fazer tão curto assim. O dia que eu conheci o Sicredi no Tecnopuc aqui, foi um dia de inverno. Imagina aquele inverno horrível nosso, assim. Um frio do caramba. Eu cheguei lá, as pessoas estavam de calça de abrigo e pantufa. Foi isso que me assustou. Eu disse, porra, entrei num banco e as pessoas estão de pantufa. É assim. Por quê? Porque eles trabalham com desenvolvimento, eles trabalham com software, eles trabalham com pessoas de uma plataforma digital onde as pessoas que gostam disso. Então, essa é a pegada. Tá ali, deixei ali para vocês, agora eu vou botar lá na aula 1 do nosso Saga lá. O que vocês precisarem, me chama, vamos falar, vamos conversar. A ideia é que a gente tenha entregue para vocês um jeito diferente. Não significa que vai dar certo em todos os lugares, não significa, mas a gente vai entregar para vocês um jeito de fazer as coisas diferentes. E essas coisas de fazer diferente, a gente vai conseguindo construir uma ideia e uma mentalidade diferente. Certo, galera? Desculpa, eu falei um monte na aula, mas eu tenho uma pergunta agora que é séria. Vamos lá. Tem atividade hoje? Hoje não. Não. Só na aula de amanhã. Então tá, então. Valeu, senhor. Obrigado pela aula e vai ser bem divertido a disciplina. Vai sim. Pode ter certeza. E detalhe, eu não falei para vocês, alguns já saíram, mas eu tenho que falar ainda durante a aula, né? Eu esqueci de falar isso no começo. De vez em quando saem uns palavrão, tá? Hoje eu até me segurei, mas de vez em quando saem uns palavrão, mas não se preocupem que depois a gente bota um pi na gravação e aí vai embora. Certo, gurizada? Boa noite. Qualquer coisa chama.